a melhor forma de fazer a banda sonora era fazermos os dois em conjunto e procurámos depois uma série de instrumentos. Primeiro vimos bastantes westerns também e depois procurámos efetivamente alguns instrumentos de época que tivessem uma sonoridade que não tivesse sido ouvida ainda em nenhum filme ou que nós pelo menos não tivéssemos ouvido em nenhum filme. E foi um bocado nessa procura, começámos primeiro por aí, procurar sonoridades e comprámos uma série de instrumentos antigos, 1900 e um bocadinho mais antigos e um bocadinho menos antigos, 1940, 1950. E depois a partir daí tentámos primeiro alguns aprender como é que funcionavam e como é que se tocavam, porque não era exatamente fácil. E depois tentámos compor coisas com eles e foi um bocado por aí. Sim, nós tínhamos uma ideia, quer dizer, fazia obviamente sentido com aquilo que é o filme, não é? Que os instrumentos fossem bastante acústicos, com uma sonoridade, enfim, particular, e nós tentámos obviamente aprender, mas muitos deles não conseguimos, o que foi bom ao mesmo tempo, porque criámos uma espécie de linguagem específica, portanto, a nossa forma de abordar aquele instrumento, o que também confere à própria banda sonora uma sonoridade específica com aqueles instrumentos tocados daquela maneira. Portanto, acabou por ser um processo muito curioso, até para nós, nesse sentido, e foi um bocado natural, porque não nos sabíamos que tínhamos esta intenção de ter instrumentos diferentes, mas os próprios temas e a sonoridade foi muito ao ver o filme que ela foi surgindo e experimentando, e os temas surgiram de uma forma muito harmoniosa, no sentido de começarmos a fazer um acorde ou outro, uma melodia, e de repente construírem-se os temas. Portanto, foi um processo muito espontâneo ao mesmo tempo. Houve alguma procura, eu acho que inconsciente, mas não foi um trabalho de laboratório de todo. Tivemos os instrumentos ali espalhados e fomos usando. Sim, e outra coisa que fizemos que eu também acho que é importante, até é importante para o que estamos a fazer agora, foi que nós gravámos tudo live, a tocar os dois, a ver o filme. Portanto, dividimos o filme em cenas e depois acabámos por ter uma abordagem muito live mesmo. Sim, quase ao ritmo das personagens e mesmo do filme. Portanto, não foram temas postos no filme, foram mesmo gravados a ver o filme, o que, tal como vai acontecer aqui, provavelmente cada vez que tocarmos isto há de ter sempre coisas diferentes, porque Claro. é um bocadinho a resposta àquilo que vamos vendo, e também ficou gravado dessa forma, o que também foi bom. Acho que é bastante intuitivo em relação ao filme. Mas o western é um género que eu achei desde sempre que era algo que me apetecia fazer, e sei que é muito difícil conseguir explicar isso às pessoas. Para ser financiado a fazer um western português, não sendo um filme de ação, sendo baseado num manifesto como é o Desobediência Civil do Thoreau, ia ser difícil conseguir explicar isso às pessoas ou possíveis financiadores. Então decidimos fazer um filme com as suas limitações financeiras e tirar partido delas e fazê-lo da melhor forma possível. Há vários conflitos no filme, não é? E os conflitos são sempre com os abusos de poder, não é? Ou seja, grande parte, ainda traz um bocadinho, grande parte da pesquisa que fiz para o filme, pesquisa biográfica e por aí fora, bibliográfica, e histórica do nosso país, interessava-me um período como o da conquista do Oeste, ou seja, imagina a segunda metade do século XIX, não deixa de ser um período interessante, obviamente, como todos os outros períodos são, mas este tem algumas particularidades. A primeira, ou seja, a conquista do Oeste, a partir de 1830, nos Estados Unidos, tem uma percentagem de portugueses elevadíssima, a qual não nos é dada a conhecer, porque os portugueses, quando chegavam aos Estados Unidos, mudavam de nome. Cerca de 80% dos habitantes das ilhas, principalmente do arquipélago dos Açores, imigrou. E essa população na frente da conquista do Oeste é absolutamente impressionante. Quando tu percebes que, não é, o famoso Forte Laramie, por exemplo, não é o último forte dentro do território índio, mas sim o penúltimo. O último era gerido por um português. Mas esse nunca foi descrito na história da América, não é? Isso é muito engraçado quando tu te deparas com esse tipo de documentos e consegues perceber que
que isso nunca chegou até nós porque as pessoas mudavam de nome, ou seja, havia um complexo em ser-se português, não é de hoje. E as pessoas tentavam americanizar-se, não é? Como tal, diluía-se essa presença portuguesa. Que é muito engraçado, pá, havia coisas delirantes, como nos 20 maiores bandidos do Oeste, um deles era português e vinha nas caixas da Kellogg's, mesmo até aos anos 50, nos Estados Unidos. O gajo que apanha o Billy the Kid também era um português, ou seja, dos dois lados da linha do bem e do mal, estávamos bem representados. E no fundo é nessa pesquisa, ou seja, por exemplo, este livro eu comprei quando estava a tentar comprar uma edição da Lã e da Neve do Ferreira de Castro, para que eu pudesse ler, porque a minha pertence à minha velha biblioteca doada e alguns livros já não estão em condições, e estava na Bertrand à procura da Lã e da Neve para poder ler as passagens sobre a pastorícia e as descrições pormenorizadas, que me interessavam bastante, ter noção exata dessas descrições, e deparei-me com esse livro mesmo por acaso. E isso passou a ser um passo também muito importante naquilo que é este filme. Da mesma maneira que, por exemplo, ler os forais relativos à transumância do gado serrano, desde Afonso Henriques até à implantação da República, é curiosíssimo tu perceberes que apenas nos 2 reinados dos Filipos de Espanha em Portugal é que a lei alguma vez foi positiva para com os pastores. É preciso virem espanhóis mandarem nisto para haver algum respeito por quem trabalha. No fundo, esta é a conclusão. Porque nós nunca tivemos e nunca iremos ter. A grande questão aqui é que toda esta informação naturalmente se conjuga em algo, não é? E obviamente que o desobediência civil aí também é um bocadinho o rastilho, se quiseres, que ajuda a incendiar isto tudo, não é? Houve uma primeira, lembras-te de uma primeira ideia até que nós efetivamente queríamos fazer uma coisa orquestrada e ao mesmo tempo simples com aqueles instrumentos, mas depois com uma grande orquestração. E quando começámos a receber as primeiras imagens do filme, essa ideia caiu completamente por terra e decidimos exatamente o contrário. Vamos despir isto ao máximo. Isto não precisa de mais. Acho que nunca tem mais do que 3 instrumentos ao mesmo tempo. O que é engraçado para nós. acho que nem como One Man Band usa tão poucos instrumentos. E eu acho que isso acho que foi uma das partes importantes. Outra foi fugir um bocadinho. Andámos a tentar fugir dos western spaghettis e dos leones e tudo isso. Tentámos fugir um bocadinho, que são o Morricone, são quem é clássicos, que, quer dizer, quem é que não se lembra são coisas muito bem feitas, não é? Estamos a falar, por exemplo, de Morricone, de bandas sonoras das que eu mais gosto, provavelmente. Portanto, é muito difícil quando temos uma espécie de western à frente e temos um duelo, quase não cair na linguagem dele. Mas, de facto, tentámos, pela simplicidade e com os instrumentos que tínhamos à frente e com a sonoridade que explorámos, também contrariar um bocadinho isso do expandir ainda mais o que é um duelo e os tiros e aquilo tudo. Eu acho que fomos um bocadinho, partimos mais do silêncio, respeitámos mais o silêncio do que propriamente vamos pôr mais tiros aqui musicais no meio disto, porque já trabalhámos também anteriormente num filme também musicado e feito ao vivo, e só aconteceu uma vez e foi das frustrações que tivemos e que ainda hoje falamos, que temos imensa pena. Não tem só a ver com o trabalho que há por trás até chegar a uma banda sonora, que é muito, obviamente, e as repetições de tudo aquilo para respeitarmos o filme, mas a pena de ter feito aquilo uma vez e de termos uma boa sensação e de ser uma sensação muito diferente, de repente ter um público em que não estamos exatamente num concerto, estamos a servir o filme, mas ao mesmo tempo também estamos ali a partilhar aquele momento com as pessoas, e isso é realmente uma experiência diferente até para nós enquanto músicos e artistas que damos concertos, é muito diferente, e portanto esperamos que sim, que seja possível pelo país e fora, não é? Mostrar o filme e que ele tenha uma longa vida. Até porque efetivamente o Rodrigo também procura sempre maneiras de... há cineastas que se calhar gostariam que o filme chegasse no seu produto final ao público. O Rodrigo também nisso não é, acho que não é um cineasta que se preocupa com isso. Ele quer que o filme chegue às pessoas e quer que o filme chegue às pessoas das mais variadas formas, e esta é uma que já temos procurado, que já queríamos fazer há algum tempo e nunca foi possível, às vezes por causa de agendas, mas neste filme acho que vamos mesmo fazer um grande esforço para conseguir arranjar um período
em que possamos fazer isto um pouco por todo o país e como a Rita estava a dizer, internacionalmente, porque é uma coisa que nos dá mesmo imenso prazer e que eu acho também é importante para o filme. Gosto muito do resultado final, não tive conflitos pela simples razão de que quando convido alguém para trabalhar comigo, não imponho coisa alguma. É normal conversarmos imenso durante muito tempo antes sobre o que é que cada um irá fazer, mas não imponho, não imponho guarda-roupa, não imponho cenografia, não imponho fotografia, não imponho música, não imponho nada. Convido as pessoas porque confio no trabalho delas e, como tal, o input delas é fundamental, porque um filme jamais será uma arte individual, mas sim de uma coletividade de pessoas que contribuem criativamente para algo. Por isso falo muito com as pessoas, os atores contribuem para aquilo que é o argumento no fim, contribuirão sempre, faz parte do meu processo de construção dos filmes, porque contribuem para o seu personagem e, como tal, contribuem para aquilo que eles vão dizer e contribuem para uma série de coisas. Por isso não há conflitos nenhuns, ou seja, é super pacífico. Eles vão mandando músicas e eu vou dizendo que sim e vou mandando para o som. Basicamente é assim o meu processo. Pelo menos em relação ao que eu já vi do Rodrigo, e eu acho que isto pelo menos é o que eu quero sempre que eu gravo um disco. Eu quero sempre ou espero sempre que seja melhor que o anterior. E o que eu posso dizer de Estrada de Palha em relação aos outros filmes do Rodrigo é que eu acho que é definitivamente o melhor filme do Rodrigo. E acho que é um western muito especial e muito à portuguesa também. Acho que há pormenores ali bastante portugueses, mas acho fundamentalmente isso. Acho que é um belíssimo filme e é o melhor filme do Rodrigo até agora. Sim, eu acho que eu conheço o Rodrigo e o trabalho do Rodrigo há menos tempo que o Paulo, mas acho que sim, que o Rodrigo foi para um sítio diferente com este filme, não é? E o filme tem imagens, tem uma fotografia incrível também e tem uma carga nas personagens que não são assim muitas, não é? Mas que, sobretudo, a personagem principal. Realmente o Alberto, que é o Vítor na realidade, mostra-nos um português como há uns anos atrás se ouviam muitas histórias, eu se calhar ouvia dos meus avós e isso tudo, e de repente o filme retrata muito, muito bem isso, com o peso do que é um homem solitário atravessar os Estados Unidos até cá, em alturas difíceis, e, enfim, e isso é muito, muito curioso, eu acho que isso está muito bem filmado. Com uma belíssima fotografia de Jorge Quintela também, que acho que deve ser uma história referido. forte e todas as frases que aparecem no filme, enfim, a parte conceitual por trás do filme é mesmo muito forte. E isso acho que é das coisas com mais impacto no filme, pelo menos das primeiras vezes que vi, foi isso que me prendeu logo imediatamente.